Oi, meu nome é Julia Mitidieri e hoje eu estou aqui para apresentar um pouco sobre a minha pesquisa feita na URGS intitulada Existência Póstuma, a aceitação de Kübler-Ross na última carta de John Keats. Essa pesquisa foi orientada pela professora Sandra Maggio e co-orientada pela professora Iana Martins. Essa pesquisa, então, ela surgiu durante a preparação do meu trabalho de conclusão de curso e se concretizou mais durante o brainstorm para o meu projeto de mestrado. Eu estudei no TCC e vou continuar estudando no mestrado a obra do John Keats, especialmente as cartas dele. E essa pesquisa, então, consistiu em analisar a última carta, que o Keats escreveu antes de morrer, que foi enviada para o melhor amigo dele, o Charles Brown, utilizando o modelo Kübler-Ross das fases do luto como base para essa análise, a fim, então, de notar os traços do último estágio, que é o da aceitação. Primeiro, então, eu gostaria de falar um pouco sobre o modelo Kübler-Ross do luto, que é simplesmente uma forma que a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross encontrou para identificar e descrever os 5 estágios pelos quais as pessoas passam a perder alguém ou passam por uma tragédia muito grande, né? É claro que geralmente quando a gente pensa em luto, a gente pensa em perder alguém querido, familiar, amigo, mas a Kübler-Ross aplica esses estágios a qualquer forma de perda pessoal mais séria, desde a morte de alguém querido mesmo, né, até um divórcio, uma grande briga apenas, por exemplo. No caso do Keats aqui, o luto dele com a própria vida, que ele sabe que ele vai perder em breve, e ainda vivo, ele já tá perdendo muito, porque agora ele não consegue mais sair, conhecer pessoas, escrever, ver quem ele gosta, né, e pra ele essa vida já não vale de mais nada, e a gente vê muito isso nas cartas. Sendo assim, né, a gente vê ele passando por esse processo de luto por ele mesmo, pela vida dele que tá acabando ali. E assim, ele vai lidar com essa perda gigantesca que é a própria vida e tudo que ele vai deixar para trás. A Kübler-Ross também comenta que nem sempre o enlutado vai passar por todas as fases ou elas vão ser na mesma ordem, mas ela diz que a pessoa em luto provavelmente vai passar por pelo menos 2 dos 5 estágios e que eles podem ser sentidos, né, e passados ao mesmo tempo e fora da ordem, não precisa ser na ordem específica, né, dos 5 estágios que ela coloca. Então, os 5 estágios de Kübler-Ross são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. O meu trabalho vai lidar com a aceitação, que é o que aparece de forma mais acentuada, mas também vai ter alguns comentários sobre alguns outros estágios, né? Mas por que eu escolhi essa carta específica? Essa carta é do ano de 1820, como eu já comentei, né? Já no fim, quando são os últimos meses de vida dele, né? E ele sabe disso. Até porque os sintomas da tuberculose estão muito fortes nesse momento. E já que eles começaram a aparecer em fevereiro desse ano, a essa altura ele já tá muito mal. Além disso, né, o Charles Brown foi o melhor amigo dele por anos, né, e eles tinham um relacionamento muito próximo. E dessa forma, as cartas do Keats pro Brown são sempre bastante intensas e tendem a ser mais sinceras e reais, digamos assim, né, principalmente nos últimos meses de vida dele, em que ele estava muito doente fisicamente e mentalmente. Dessa forma, então, é possível ver o mais próximo possível como Keats se sentia na época e quais os tipos de sentimento que o fizeram escrever do jeito que ele escrevia, né, e se sentir como ele estava se sentindo naquele momento. A Elizabeth Kübler-Ross, ela traz essas 5 fases, mas dentro de cada fase existem outras definições que ela coloca, como por exemplo, na aceitação, que é o mais usado aqui, a gente não vai ter apenas um aceitei e agora vamos em frente, né? Mas sim uma forma mais tranquila de lidar com a situação, que é o traço mais comum, mais presente também nessa carta, a vontade de explorar novas opções, de colocar novos planos em prática, né? Também entender de forma mais racional e, claro, né, aceitar também a situação, mesmo que com muita dor ainda. Indo para análise propriamente dita, então, nessa carta a gente tem um texto bem normal, com frases complexas de tamanho normal, diferente das anteriores, em que a gente encontra uma escrita mais desesperada, com frases curtas e muitos vocativos. Aqui ele tá calmo, mesmo que ele esteja dando uma notícia ruim, né? O Keats comenta como escrever uma carta para ele tem sido a atividade mais difícil naquele momento, né? E como ele tá com dor por conta da doença. De qualquer forma, seguindo na carta ali, a gente vai ter um alívio, que ele mesmo expõe, o de estar se sentindo melhor do que ele estava se sentindo durante a quarentena, né? O momento que ele também escreveu uma carta para o Brown. E é claro, o estágio de raiva e de depressão nessa carta, né? Seguindo o modelo da Kübler-Ross. Essa frase é mais chamativa da carta, principalmente quando a gente trata do estágio da aceitação, onde ele comenta, né, que tem essa sensação frequente de que a vida real passou e que ele está se encaminhando para uma existência póstuma. O contraste com as cartas anteriores que a gente tem aqui é muito grande, porque o Keats das cartas anteriores comentava ter medo de morrer, suplicava a Deus para que ele não levasse ele, né? Dessa forma, o estágio de aceitação fica muito mais claro aqui.
Logo em seguida, a gente tem um traço específico do estágio de aceitação, que é o deixar a situação para trás e seguir a vida, digamos assim. Porque eles podem nem falar mais sobre a doença, né? Que há pouco tempo, com o Brown, era o único assunto que ele tinha, porque era o lugar que ele encontrava para desabafar muito, né? Mesmo assim, a gente encontra traços melancólicos na carta, né? O que também pode fazer parte do estágio 5. E ele comenta exatamente sobre estar fraco mentalmente, impossibilitado de escrever poemas por causa da doença que está matando ele. Então a gente encontra esses altos e baixos, mas pro final também ele vai encarar a situação de uma forma que traz duas opções mais gritantes, né? O bom humor, uma ironia, né, no caso, e uma raiva profunda mesmo, a ponto dele ser capaz de desejar o mal aos outros, no caso o irmão, né? Ele diz que fica triste de ouvir as notícias boas sobre o seu irmão, porque ele sempre achou que eles três morreriam jovens, né? Eles tinham um irmão mais novo que morreu uns anos antes, né? De tuberculose também, assim como o Keats. O resto da carta também chama atenção em comparação aos anteriores, porque ele traz assuntos que já não eram mais comentados com Brown naquela altura, né? Como o nome de amigos e situação do dia a dia. E ele também acaba lembrando de muitas pessoas. Algumas ele diz que vai entrar em contato, outras ele pede pro Charles dar lembranças dele. E dessa forma ele acaba meio que se despedindo, né? Ou começa a se despedir, como se ele estivesse aceitando que talvez fosse as últimas cartas que ele, em que ele pudesse dizer isso, né? E por isso ele fez questão de citar as pessoas que ele não citava há meses e até lembrar delas ali com o Brown. E concluindo, então, essa pesquisa é um pedaço de algo maior, que é um estudo mais aprofundado de 5 cartas que o Keats enviou em 1820, destacando 5 estágios do luto da Kubler-Ross. Mas com ela já foi possível notar, então, como o Keats passou por um período de luto pela própria vida dele, na verdade, né? Porque ele sabia que ele ia morrer em breve e passou por todos esses sentimentos para suas cartas, assim, né? Principalmente pro seu melhor amigo, que é o Charles Brown. A gente encontra essas cartas mais íntimas, assim, e mais sinceras, digamos assim, né? Porque é com quem ele tinha mais intimidade para expor esse tipo de coisa. Nessa última carta, então, a gente encontra traços dos estágios de depressão, raiva e aceitação, sendo esse último mais encontrado, principalmente pelas frases mais emblemáticas da carta e pela forma com que ela foi escrita, em comparação com as anteriores, né? Que mostram outros estágios, mas em textos de forma mais clara, né? As cartas anteriores. Aqui a gente vai ter um Keats relativamente calmo e comunicativo, sem escrita desesperada ou muita pontuação. E além disso, ele vai trazer uma espécie de despedida geral, né? Em que ele vai falar sobre pessoas que ele não falava há meses. E diz que vai falar com eles, né? Pedindo para que o Brown também mande lembranças dele para algumas pessoas que ele cita ali. Então é isso, um pouco sobre minha pesquisa. Obrigada!